Era um domingo de outubro como tantos outros na pequena cidade de Tixla, no sudoeste do México, onde 23 almas viviam suas vidas ordinárias, alheias ao fato de que naquele dia testemunhariam algo que abalaria os próprios fundamentos da realidade. O ano era 2006 e na modesta paróquia de São Martinho de Tours, 600 pessoas se reuniam para um retiro espiritual que prometia ser apenas mais um encontro de fé entre tantos outros. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e mistério, havia escolhido aquele lugar, aquele momento, aquelas pessoas para manifestar algo que a ciência jamais conseguiria explicar completamente. O padre Leopoldo Roque, pároco local, havia convidado um pregador de renome, o padre Raito, para conduzir aquele retiro. Havia no ar uma expectativa diferente, uma tensão quase palpável que apenas os corações mais sensíveis conseguiam perceber. Era como se o próprio universo contivesse a respiração, aguardando o momento em que o véu entre o natural e o sobrenatural se rasgaria diante dos olhos humanos. Durante a celebração da Santa Missa daquele domingo, 22 de outubro, enquanto os dois sacerdotes co-celebravam o santo sacrifício, duas religiosas auxiliavam na distribuição da Sagrada Comunhão. Entre elas estava a irmã Arely Marroquin, uma mulher de fé simples que jamais imaginara que se tornaria protagonista de um dos mais extraordinários milagres eucarísticos da história moderna. Ela segurava em suas mãos um cibório repleto de hóstias consagradas, cada uma delas contendo o próprio corpo de Cristo. Foi então que aconteceu. No meio da distribuição, a irmã Arely parou subitamente. Seu rosto empalideceu, como se tivesse visto algo que desafia toda a compreensão humana. Suas mãos tremeram e lágrimas começaram a brotar de seus olhos. A mulher que estava na fila da comunhão, bem diante dela, testemunhou aquele momento de terror sagrado, aquele instante em que o divino irrompe no cotidiano com a força que paralisa e transforma simultaneamente. Com passos vacilantes, a religiosa retornou ao altar, ajoelhou-se diante dos sacerdotes, com voz embargada pela emoção, mostrou-lhes o cibório. Ali, entre as hóstias brancas e imaculadas, uma delas apresentava algo que fazia o coração humano estremecer: manchas de sangue fresco, uma textura úmida e quebradiça que não deveria existir naquele pedaço de pão consagrado. O padre Raito, homem experiente em questões espirituais, olhou para aquela hóstia e sentiu algo que jamais havia experimentado antes. Era como se estivesse diante do próprio mistério da encarnação, do momento em que o Verbo se fez carne. Isto parece um milagre, exclamou, e suas palavras ecoaram pela igreja como um trovão em dia sereno. Ele ergueu a hóstia sangrando para que todos pudessem ver, e a reação foi imediata e visceral. Alguns aplaudiram em êxtase, outros choraram em silêncio, muitos caíram de joelhos em adoração. Mais tarde, o padre Raito descreveria aquele momento como chocante, mas também simples, sublime e eterno ao mesmo tempo. Era a perfeita síntese da experiência humana diante do divino. O terror e a beleza, o incompreensível e o evidente, o temporal e o eterno se encontrando em uma única hóstia ensanguentada. Mas a história estava apenas começando. O reverendíssimo Dom Aleixo Castro, bispo da diocese, não era homem de aceitar facilmente o sobrenatural sem investigação rigorosa. Nos dias que se seguiram, conduziu 17 entrevistas com diferentes testemunhas, estabelecendo os fatos com a precisão de um investigador criminal. Cada depoimento confirmava o mesmo. Algo extraordinário havia acontecido naquela manhã de domingo. O bispo então nomeou o Dr. Ricardo Castanol para supervisionar uma investigação científica que duraria anos. Era um homem da ciência, acostumado aos rigores da metodologia científica, mas que se veria diante de algo que desafiaria todos os seus conhecimentos. A pergunta que o atormentava era simples, mas profunda. Aquele sangue havia sido adicionado à hóstia de fora para dentro ou havia brotado misteriosamente de dentro para fora? Durante quase 7 anos, de 2006 a 2013, laboratórios especializados no México, Guatemala, Bolívia e Estados Unidos analisaram fragmentos daquela hóstia. Os cientistas trabalhavam sem saber a origem do material que examinavam, sem conhecer os resultados um dos outros, em uma metodologia que garantia a máxima objetividade possível. O que descobriu foi algo que abalou os próprios fundamentos da ciência materialista. Havia no centro da hóstia um filamento de tecido cardíaco vivo. Não apenas tecido morto, mas células vivas, pulsantes com glóbulos vermelhos e brancos ativos, como se pertencesse a um coração que ainda batia. O sangue era humano, tipo AB, o mesmo encontrado em outros milagres eucarísticos ao longo da história. Mas o mais extraordinário era que esse sangue continuava fresco, continuava vivo, mesmo anos após o evento inicial.
o Dr. Castanol, o homem da ciência rigorosa, encontrava-se diante de 4 dimensões científicas inexplicáveis: tecido cardíaco integrado à hóstia de forma impossível, tecido vivo após meses de separação de qualquer corpo, fluxo contínuo de sangue fresco do interior para o exterior e DNA humano sem perfil amplificado. Era como se a própria ciência fosse forçada a reconhecer seus limites diante do mistério. Em 25 de fevereiro de 2013, as investigações foram oficialmente concluídas. A declaração da diocese foi categórica. Os estudos técnicos e científicos destacam a autenticidade e realidade de um evento longe de qualquer causa natural que a ciência possa explicar. A ciência garante a confiabilidade dos resultados, mantendo-os longe de qualquer tipo de artefato natural de manipulação humana. Portanto, o bispo pronunciou que o evento é atribuível a uma causa sobrenatural. Mas a história do milagre de Tixla revela também a prudência da Igreja em questões sobrenaturais. Quando Dom Salvador Rangel assumiu a diocese em 2015, decidiu consultar Roma sobre o caso. A resposta do Vaticano foi reveladora. Classificaram o evento como fenômeno eucarístico, reservando a declaração oficial de milagre para a decisão papal. Era um lembrete de que, mesmo diante do extraordinário, a Igreja mantém seus processos rigorosos de discernimento. Hoje, enquanto aguardamos a decisão final do Papa, o milagre de Tixla permanece como um sinal luminoso em nossa época de ceticismo e materialismo. É um convite à fé, mas também um desafio à razão humana. Como explicar que um pedaço de pão se transforma em tecido cardíaco vivo? Como compreender que o sangue continua fresco e pulsante anos após o evento? Como aceitar que a ciência, com toda sua precisão, seja forçada a reconhecer o inexplicável? Talvez a resposta esteja precisamente na pergunta: o milagre de Tixla não existe para ser explicado, mas para ser contemplado, não para satisfazer nossa curiosidade científica, mas para despertar nossa sede de transcendência. É um lembrete de que por trás de toda a complexidade do universo, por trás de todas as leis da física e da química, existe um coração que bate de amor pela humanidade. Um coração que naquela manhã de outubro em Tixla escolheu se manifestar de forma tão concreta e visceral que nem mesmo os mais céticos poderiam ignorar. E assim, entre a fé e a dúvida, entre a ciência e o mistério, entre o temporal e o eterno, o milagre eucarístico de Tixla continua a pulsar, como um coração vivo que nos convida a crer no impossível, a esperar no inesperado, a amar no incompreensível. Porque, no final das contas, talvez seja exatamente isso que Deus deseja de nós, não a compreensão total de seus mistérios, mas a humildade de reconhecer que há realidades que transcendem nossa limitada capacidade de entendimento e que é precisamente nessa transcendência que encontramos a verdadeira paz para nossas almas inquietas.